fico observando os movimentos do Jair Bolsonaro, leio a agenda dele, como já disse a vocês, todos os dias, e não entendo, isso aqui não me parece uma agenda de presidente da República, né? Eu estava observando, por exemplo, no dia 21, que foi um dia útil, né? Todos os brasileiros estavam trabalhando, né? No dia 21, que foi um dia útil, ele começou a trabalhar às 8h40, aí fez 2 despachos, aí à tarde mais 2 despachos, sabe que hora ele parou de trabalhar? Jair Bolsonaro, dia de trabalho, 4h10, 16h10, parou de trabalhar. Ele tem uma agenda muito mal feita, ele trabalha pouco, é preguiçoso, né? Infelizmente, é chato dizer isso, mas isso revela. Durante 30 anos não estudou, foi 2 anos parlamentar na Câmara dos Vereadores, 28 na Câmara dos Deputados, nunca relatou sequer um projeto, mas ele está agora já pensando não em administrar o Brasil, que vive a pior crise econômica da história do Brasil republicano. A mais grave crise econômica do Brasil republicano. Sábado mesmo, o jornal Folha de São Paulo publicou um dado importantíssimo. A taxa de investimento do Brasil é a menor, proporcionalmente ao PIB, desde 1965. Ou seja, temos uma taxa de investimento que se aproxima de 1965. Olha a loucura, né? Temos uma situação econômica muito grave, a recuperação econômica não veio, né? Todas as questões afetas à segurança pública, infraestrutura, educação, tudo isso que nós sempre comentamos, mas o presidente está preocupado com o quê? Com isso? Não. Onde ele estava ontem no Rio de Janeiro? Para ver como o presidente não estabelece prioridades. Ele foi a alguma área controlada pelo tráfico? Ele foi a alguma área controlada por milicianos? Podia até encontrar um amigo lá, mas foi? Não. Ele foi tratar de algumas questões educacionais tão importantes num país que tem milhões de analfabetos funcionais? Não. Ele foi tratar da corrida de Fórmula 1. Sim, da corrida de Fórmula 1. É isso que ele foi tratar. Ele quer, porque quer, que em 2021 o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, né, o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, seja no Rio de Janeiro, num autódromo que não existe, em Deodoro, que vai ser construído por uma empresa que ninguém sabe de onde apareceu, numa área de proteção do meio ambiente, e também que foi no passado usado como área de treinamento militar pelo Exército. Teria até minas, tal, que não se sabe bem onde estão enterradas. Ou seja, ele está preocupado com o Grande Prêmio de Fórmula 1 no Rio de Janeiro, onde não existe sequer autódromo. Queria saber quem é que vai pagar seu autódromo. Será que outra vez serão recursos federais, né, igual o da Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo e Olimpíada, né, 2007, 2014 e 2016? Será? Ele está preocupado com o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. É inacreditável como ele não sabe estabelecer prioridades. E aí aproveitou nessa cerimônia patética que ele estava com o governador do Rio, com o representante da empresa de Fórmula 1 e o seu filho, Flávio Bolsonaro, que podia ter aproveitado, né, Flávio, ter conversado com o Fabrício Queiroz, se é que vocês não conversam através de terceiros. Claro que vocês mantêm o contato, mas através de terceiros e nada de Telegram, né? Certamente tal. Mas o que fica é o seguinte, o presidente vai tratar desse assunto banal, quando o país tem tantos problemas, como já até as autoridades econômicas já estão dizendo que o Brasil vai crescer, o PIB, cerca de 0,8, o que é desprezível, 0,8. E esse agora já é o governo. O mercado já dizia 0,8 há um tempo. E provavelmente alguns já estão falando de 0,5. Outros dizem que o segundo trimestre pode ser que esse crescimento seja 0 ou até de menos 0,1, o que configuraria tecnicamente 2 trimestres negativos, recessão. O que o presidente da República está fazendo, esse que tem essa agenda banal de preguiçoso, ele está cuidando do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. E aí ele quer um embate absurdo com o João Dória, governador de São Paulo. E já se lançando a ele, Bolsonaro candidato à reeleição. Mas espera um pouquinho, ele sequer completou um semestre de governo, um governo caótico, péssimo, né? Que fez absurdos. Ele está pensando em reeleição, mas ele não é um homem da nova política? Não era assim? Não era um homem da nova política, alguém que queria quebrar com os paradigmas da velha política, né? Que só pensava em reeleição, só pensava em cargos.
Ele é o melhor representante, o mais puro, né? De quem? Da velha política. Ele ficou 30 anos no parlamento e nada fez. Ele colocou 4 membros da sua família no parlamento. A sua primeira mulher como vereadora no Rio. Sua primeira mulher como vereadora no Rio de Janeiro. Né? Depois se separou da mulher, colocou o filho de 17 anos à época da eleição. Tinha 17 anos o rapaz, Carlos. Tinha 17 anos. Depois colocou na política o Flávio, no Rio de Janeiro, e aí inventou Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Se soltar o Eduardo Bolsonaro no interior de São Paulo, ele não sabe nem as cidades. Eu duvido e desafio o Eduardo Gugu Dadá Bolsonaro, que é deputado federal, é ficção que ele mora em São Paulo. Ele não mora em São Paulo. Mas ele colocou o rapaz aqui que foi eleito, foi reeleito agora, o ano passado, deputado federal. Supostamente é biônico, porque ele não conhece o estado de São Paulo. O que ele conhece do estado de São Paulo? Pega o mapa do estado de São Paulo, eu desafio esse cara a mostrar que ele conhece a divisão regional do estado de São Paulo. Mas o Bolsonaro, espertamente, tem 4 membros da família. 4 membros, além dele, 5. Não há caso na história recente no Brasil, num país marcado pelo filhotismo, alguém que tenha enfiado 5 membros da família na política. E ele se diz representante da nova política, ele é o antissistema. Ao contrário, ele é a melhor representação do sistema. É justamente o inverso. E ele já está pensando, mostrando como ele é velho, ele é o passado, que ele é agora, ele está falando que ele já é candidato à reeleição. Que coisa mais atrasada do que essa? Sequer completou um semestre. Ele não entendeu que ele foi eleito não pela bela cor dos seus olhos, porque ele era o candidato contra o PT. É isso. Não é a pauta de gênero, aquelas loucuras daqueles fanáticos que o seguem. Né? Não, ele foi eleito porque era contra o PT e já está pensando em reeleição. E diz, mas o meu ministério não teve indicações políticas. Mentira! Está mentindo! Quem é o ministro? Já teve 2 da educação. Não é indicação política do porno filósofo? E o do Itamaraty? Também não. E a Damares? Foi indicação de quem? E outras indicações que estavam toda. Ele indicou o ministro que sequer ele conhecia, que ele nunca tinha falado. Em suma, nós estamos passando um momento extremamente difícil, porque temos um incapaz na presidência da República. E o que está acontecendo para o país? E um país parado, estagnado economicamente. Né? Ninguém coloca um centavo aqui com medo. O que vai acontecer nesse país? Aí o parlamento começou a assumir um protagonismo. Claro, e tem de assumir. Porque a PEC que está sendo aprovada, provavelmente será aprovado o relatório essa semana, precisa ver se vai ter quórum, mas é provável que seja aprovado essa semana até quinta-feira, e depois vai a plenário, e deve ser aprovada a reforma da Previdência antes do recesso legislativo na Câmara dos Deputados, o parlamento assumiu o protagonismo, claro, porque do outro lado da Praça dos Três Poderes tem um incapaz, que não tem nem agenda de presidente, que não conhece um projeto, ele não conhece a reforma da Previdência. Se você pedir, ele sentar aqui, e eu já tive com ele tete a tete, sei que ele não sabe nada. Se ele sentar aqui e eu pedir, presidente, explique 5 alterações da PEC, da proposta de emenda constitucional, da reforma da Previdência. Explique e comente. Ele não sabe. E já provou que não sabe em vários momentos. Né? Foi até corrigido uma vez pelo Paulo Guedes. Ele não sabe, ele não tem a mínima ideia. Então o parlamento assumiu o protagonismo. Fez a sua reforma da Previdência, que não é aquela do Paulo Guedes, ainda bem, porque a do Paulo Guedes era pavorosa, fez a sua reforma da Previdência e está fazendo a sua reforma tributária, que vai ser aprovada esse ano, que também é a reforma tributária do parlamento. Então, há um vazio, nós estamos passando uma situação que nós não temos presidente da República, nós temos um cidadão que passa parte do dia no Palácio do Planalto, mas ele não preside o país. É um caso raro na história brasileira. É um presidente que não é presidente. Ele nem sabe o que é ser presidente da República, ele não tem nem agenda de presidente da República, ele não age como presidente da República, ele não sabe ser presidente de todos os brasileiros. Ninguém vai dizer que ele é um estadista, um homem desse.
Então, o que nós estamos passando, um momento que está tudo parado. As coisas não andam, literalmente não andam. Ele redita medida provisória. Não pode, na legislatura, está aqui. Aqui basta ler o artigo 60, inciso 5, da Constituição, que ele não conhece a Constituição, porque ele nunca leu, ele não sabe. Né? Então, e a questão da FUNAI, que agora houve uma liminar, né? Porque a FUNAI tinha passado para o Ministério da Justiça, eles querem que fique na agricultura, ele fez uma MP, não pode. O ministro Luiz Roberto Barroso deu uma liminar, e não pode, ele está violando a Constituição, e não é a primeira vez. Né? Ele quer que um decreto reforme uma lei, não existe, ele não conhece a hierarquia das leis, é inacreditável. E o Brasil está assistindo tudo isso, porque meio atônito. Então a grande questão, para fecharmos esse ponto, é que é um presidente que não preside o país. Jair Bolsonaro não tem condições de ser presidente. E a pergunta fica, até quando o Brasil vai aguentar Jair Bolsonaro? Estagnação econômica, crise política, ele busca sempre o confronto, ele não busca o acordo, ele quer sempre o conflito, porque ele vive do conflito, ele se alimenta do conflito, é igual ao extremismo petista, ele se alimenta do conflito, ele não consegue construir maiorias, não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Senado, ele não consegue saber fazer política com P maiúsculo, porque ele não conhece os problemas nacionais, ele não conhece o Brasil, ele passou 30 anos no ócio. Por isso que um dia desse eu vou fazer um resumo para vocês do livro do Paul Lafargue, O Direito à Preguiça, que deve ser o livro de cabeceira dele, só que ele só leu a capa, porque ele nunca leu um livro, mas é o livro do Paul Lafargue, é o Direito à Preguiça. Né? Então a questão que se coloca é que o país passa pela crise econômica mais grave da sua história, não tem um dirigente, o primeiro mandatário da República, que entenda isso, que estude os problemas, que converse com as lideranças empresariais, políticas, que ande pelo país, né? Que estimule as pessoas, nada, ele não conhece nada. E nós vivemos um vazio, que é uma questão que eu tenho insistido estruturalmente para a gente pensar e refletir. Nós temos um vazio de lideranças, algo que eu venho insistindo, como nunca na história do Brasil. Que grandes lideranças políticas nós temos? Não temos. Que grandes lideranças no mundo universitário, como outros países têm, daqueles que são intelectuais orgânicos, que falam com a sociedade? Não temos. Que grandes lideranças sindicais? Não temos. Que grandes lideranças no campo empresarial? Temos. Quem? Aquele sujeito que quer demitir jornalista? O Quasímodo? É esse? É isso que nós vamos... É isso? É isso a liderança empresarial? Nós não temos nada. O país vive, não sei, uma anomia. Um dia eu vou conversar sobre Durkheim, mas é uma espécie de anomia que nós estamos vivendo. Que é isso? O tempo passa, claro, é inexorável. Amanhã será outro dia, né? Apesar de você, como diria um compositor que ele não gosta, vai ser um outro dia, mas o mundo inteiro está crescendo, Esse ano vai ser em torno de 3%. E o Brasil vai ser o 0,8%, 0,5%. É inacreditável. O mundo está se transformando, a ciência e tecnologia avançando. Onde está o astronauta, o ministro? Né? O mundo inteiro está revolucionando a educação. Onde está o Weintraub, de guarda-chuva, brincando? O mundo inteiro reforma a sua infraestrutura. Nós temos uma ação ou outra do ministro Tarcísio, que é um dos ministros menos piores, vale lembrar, que está tentando até fazer uma coisa num governo caótico, um governo que é uma bagunça. No governo é uma bagunça, não há governo, há um vazio hoje. Assim como no futebol, na política, vazio é culpado. E hoje o parlamento, ainda bem que não temos um parlamento, daí o ódio que eles têm ao parlamento, o extremismo, né? Atacando os parlamentares, que são aqueles que estão dando a governabilidade ao país, né? Que estão construindo uma PEC da Previdência que é possível para o país reformar, e é necessário haver um equilíbrio entre contas públicas e a questão social, que é fundamental, né? Você tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, e é o parlamento que está dando esse equilíbrio. E o extremismo do presidente da República ataca sistematicamente o parlamento, que é aquele que está dando, no momento, a governabilidade. Porque do outro lado da Praça dos Três Poderes há um incapaz, que não consegue falar. Se observar as entrevistas que ele deu a jornalista Chapa Branca,
alguns vão chamar de jornalistas que tem um exagero, né? Ele não consegue falar, ele não consegue falar, né? E sempre com aqueles exemplos patéticos tal. Então nós estamos passando um momento complicado e de ausência de lideranças, crise econômica grave. Vamos ver o que vai acontecer, alguma coisa acontece. O Brasil vai superar isso, como já superou outras crises e tal. Mas é difícil que nós estamos no olho do furacão, nós afirmarmos de forma peremptória como que vai ser essa superação, né? Mas não será com Jair Bolsonaro presidente. Não será. Não será. Pode registrar. Pode registrar. E hoje, aqui, a internet registra tudo. Ela é implacável como arquivo. Não será tendo à frente, como presidente da República, Jair Bolsonaro, que o Brasil vai superar essa crise econômica e vai reestruturar o sistema político brasileiro, que é uma questão fundamental. Por quê? Porque ele não tem capacidade para tal. Aí você vai me perguntar, o PT tem? O PT também não tem. Claro, o projeto criminoso do poder produziu parte dessa crise que está aí. É produto do projeto criminoso do poder. A questão que se coloca é que você tem 20% aqui, 20% aqui de eleitores. Os outros 60% que estão aqui, que se chamaria de polo democrático, até reformista, alternativo, não tem ninguém que ocupe esse espaço. Não há liderança, há um vazio, há um enorme vazio. Então esse é um problema, é um momento muito difícil que o Brasil passa.